Quero saudar a todos os irmãos que estão participando desse momento de estudo da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Vamos, então, pensar em Deus para que Ele nos oriente nisso aí. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua direção para falar da Tua palavra, das coisas concernentes ao Teu reino. Que possamos ver, Senhor, tudo que o Senhor nos tem mostrado, revelado. Em nome de Jesus, que agradecidos nós oramos. Amém. Bem, o estudo de hoje fala sobre o reino de Deus e a igreja. Eu gostaria de deixar aqui o texto de Salmo número 104, do 1 ao 4, em primeiro lugar, como uma inspiração que a gente tem. Salmo 104, versículo 1 até o 4, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de honra e de majestade. Tu que cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, e andas sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros, um fogo abrasador, os teus ministros. Desculpa. Deixa eu beber no final. E já vimos aí a magnificência, o poder de Deus, a ideia de majestade, quer dizer, Deus como rei. Eu vou falar justamente sobre o reino de Deus. Também, nós lemos no mesmo Salmo, agora a partir do versículo 24 ou 31, não dá para ler todo o Salmo, né? Mas diz: Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fazes com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também um vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhe dás, e eles se recolhem. Abre a mão, e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego, e são criados. Assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Então, vamos vendo aí a grandeza de Deus, do seu reino, do seu poder. A expressão que a gente, já que estamos colocando a ideia do reino de Deus e a igreja, a expressão reino de Deus, reino dos céus, é encontrada no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas. Agora, aparece uma mudança de expressão para reino de Deus e reino dos céus. E essa diferença. Encontramos, por exemplo, no livro mais voltado para os judeus evitando falar Deus, então o termo que aparece é reino dos céus. Então, em Mateus, nós observamos isso. Já no livro de Lucas e de Marcos, que tinha os não-judeus, para que os outros soubessem a história de Jesus, ou a redenção, escreveram normalmente, né? Reino de Deus. Vamos ver esta informação que a gente tem na Bíblia. Veja, por exemplo, Mateus, que é para os judeus, aparece, por exemplo, João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Evitou Deus. De novo, em Mateus, verso 17, diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus que falou essa expressão. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
Mateus 8:11, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Então, aprendemos essa diferença para depois, mas por que aparece o reino dos céus? Agora, vamos ver a diferença nos outros livros escritos para não-judeus, para, digamos, os gentios, ou não eram judeus, pelo menos. Já diz lá, por exemplo, em Lucas 6:20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Veja, não parecia o reino dos céus, mas de Deus, não teve problema. Porque eles entenderam que a mensagem era esta, o que Jesus falava. Então não há confusão, mas por que o livro não há contradição? Não, eles entenderam, inspirados por Deus, escreveram como entenderam, como é que Deus estava revelando essa verdade. Em Marcos, outro livro escrito para não-judeus, diz, e dizendo, Marcos 1:15, e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Viu? É chegado o reino de Deus. Bom, vimos aqui que a expressão reino de Deus, reino dos céus, é uma expressão modificada assim, dos céus ou de Deus por causa do ouvinte, do destinatário. Tinha essa influência. Mas vamos ver o reino de Deus. Será que se refere somente àquela época de Jesus e o que significava isso aí que é vindo, esse reino? Mas Deus já governa, já reina. Observemos aqui, por exemplo, de um ponto de vista geral. Deus reina sobre toda a criação. No salmo que eu li no início, uma poesia falando da grandeza, da magnificência, da glória, da majestade, portanto, Deus reinando de Deus sobre toda a criação, sobre as estações que temos na terra, sobre os animais que tem na água, nos mares, grandes e pequenos, que tem na terra, das aves que voam, enfim, fala de tudo, do que faz essas coisas acontecerem, do vento, da chuva, tudo que acontece na natureza. O homem, às vezes, até pensa que pode modificar a terra, aquela preocupação, está havendo uma mudança climática, mas Deus está governando. E Deus está conduzindo tudo. Vejamos em Salmo 119, do 89 ao 91, que diz. Salmo 119, 89 ao 91. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra, e firme permanece. Com a tua ordenança, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Observemos tudo que o Senhor firmou, de geração a geração, permanece a fidelidade, ou seja, o que ele fala, cumpre. O que ele diz que ia ser, é. E isso a gente adora esse Deus, por isso que a gente pode confiar nele. Salmo 119, 89 a 91. Que diz, em Isaías 45, 12, nós lemos, eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e todo o seu exército dei as minhas ordens. Vejamos aí a criação. Claro que tem outros textos que diz Deus criou, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, o homem apenas descobre as coisas, descobre os cometas, descobre os asteroides, né? Que às vezes a gente tem medo, descobre como acontece, como eles são, descobre como está acontecendo e até tenta explicar, o mundo foi criado dessa maneira, o universo, né, do nada, ou de um ovo cósmico, ou de um ajuntamento de matéria, de repente explodiu. O homem não sabe nada. Deus criou e sustenta, mantém. Tudo que há no céu estão sob as ordens de Deus. Disse Deus, falou, e então permanece
todas as regiões celestiais funcionando perfeitamente. A Terra funcionando perfeitamente no seu giro constante, modificando de posição de maneira a termos os nossos, o ano inteiro com suas modificações, né? As estações. Deus fez e permanece tudo como é. Não tenhamos medo algum, porque está sob o poder de Deus tudo. Isaías 42, 5 diz: Assim diz o Senhor que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Veja, o Senhor criou, o Senhor sustenta, Ele que dá, ou seja, Ele governa, Ele é rei. O 40, 25, 26 diz: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Eu me lembrava desse texto aqui, né, quando desse texto lido, eu me lembrava de um antigo cântico cantado por duas, na época, moço Leile David, e falava das estrelinhas que tem no firmamento, das nuvenzinhas, e Deus chama uma, elas vêm, obedecem, ou seja, em outras palavras, dessa forma poética, cantava esse louvor a Deus. Deus chamou a si, nada falta, ou seja, tudo obedece ao Senhor. Essa é a ideia. Deus governa, de um ponto de vista geral, toda a sua criação. Por isso é dito, né, na teologia, é o Deus que criou e que sustenta toda a sua criação. Profeticamente falando, nós temos, por exemplo, em Isaías 14, 26 e 27, o seguinte: Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre as nações. Olha a ideia do governo. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Esse é o maravilhoso poder de Deus, que ninguém pode invalidar os decretos de Deus. Assim, a história, como já contada, né, por Deus, revelada do que será, Deus tem o controle. Não será o homem quem impedirá os acontecimentos. Não é que Deus só sabe que o homem vai falhar, que um vai ir para o caminho mau, que vai haver as nações que governarão, mandarão no mundo inteiro. Deus não é que saiba e não tenha o controle dessas coisas, mas sim Deus que dirige em meio mesmo a pessoas que não temem a Deus. Deus sabe fazer e controlar tudo. Quem não se lembra da história de José? Seus irmãos venderam José. Parecia que nada ia dar certo, que não ia se cumprir em Abraão, promessas feitas a Abraão, que não ia dar nada certo. No entanto, aquilo por Deus foi, né, mudado. Ou seja, Deus deu liberdade aos irmãos de José de intentarem o mal de vendê-lo. Ou de até, quem sabe, matá-lo antes, tentaram isso. Mas, veja, Deus mesmo assim deixou que se valesse a decisão, a escolha do ser humano, mas não impediu o plano final de Deus. Assim serão os acontecimentos. Nenhum homem pode deter. Não tem o controle, mas Deus tem. Assim mesmo, sem a vontade de um e de outro, não quer dizer que Deus não tenha o poder ou o reino. Então, quando uma pessoa desobedece uma lei, no caso de Deus, não quer dizer que Deus seja destronado, perde a autoridade e o poder, porque Deus não governou. Não, antes ele está governando.
e o ser humano em desobediência às suas leis. E as suas leis serão contra aqueles que se tornam rebeldes. Portanto, Deus governa de qualquer jeito, né? Em Daniel 4:35, nós lemos: todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No 4:17, lembra-nos: esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então veja como Deus faz as coisas. Quem podia imaginar que seria o Davi que estava no campo, que Deus o poria sobre todos? Assim Deus pode pôr quem quiser no trono. Assim Deus pode usar quem quis no trono. Assim Deus pode usar Faraó, Deus pode usar Ciro, né, que ele chamou meu servo. Não há impedimento, portanto, para o poder de Deus, para o domínio, para o reino. No capítulo 5 de Daniel, verso 21, diz: e foi expulso do meio dos filhos dos homens, promessa feita contra Nabucodonosor. E foi expulso Nabucodonosor do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Estamos aprendendo sobre o governo em geral de Deus, sobre o governo de Deus que é profetizado, que vai acontecer alguma coisa e vai se cumprir, e Deus faz cumprir, como a gente acabou de ver no caso de Nabucodonosor. Deus conduz também os negócios das nações. Vejamos, por exemplo, Atos 17:26, que diz: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a terra, e determinou-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus tem um controle, portanto, desde o princípio. Então, o homem pode pensar que conquistou o que é dele. Hoje, até a gente vê as notícias, aliás, ouve as notícias, e ficamos preocupados com o futuro. Será que haverá alguma guerra? O que a gente pode fazer diante da situação atual? Ficamos preocupados, mas Deus está no controle. Pensemos sempre assim: Deus está no controle de tudo. Então, não temamos, que Deus é Senhor ainda e será sempre. Vejamos sobre a raça humana. O período, Deus tem o controle. Diz lá em Jó 15:5. Visto que os seus dias, os dias do homem, estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. Então, não adianta, por mais que se diga, você vai ter um aumento de vida, ou qualidade de vida, vai viver melhor velhice, porque se reconhece que há limites. Deus põe limites no ser humano. Então, ninguém poderá tempo, porque a ciência será tal que haverá perfeição no corpo humano, nenhum mal, nenhuma doença. Mas, ao contrário, né? A gente recebe tantas coisas no próprio corpo. É uma vacina que é mais um tipo de vírus colocado no corpo humano. Mas, no fundo, Deus disse que será assim, então será tal. E acabou. Não passará deles esses meses, nem esses dias. Por isso, irmãos, a gente pensa que Deus estando no controle, seja a oração que a gente faz por um ente querido, Deus está no controle. Deus está sabendo. Então, confiemos que Ele controla tudo. Ele que nos dá a inspiração. Ele tira. Bem falou o irmão Alto
falava acerca do filho aí, que emociona a gente, né? Uma pessoa de fé que confia que Deus deu. Deus pode tomar. Glória, pois, ao nosso Deus, que é o Senhor e nosso Rei. Bom, Deus tem o controle sobre a salvação, ou reina pela salvação. Diz lá em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O evangelho, ou a salvação, é dado a todas as nações. Basta procurá-la. Entende, né? Todos. Buscai o Senhor quando se pode achar, invocar enquanto está perto. Ou seja, mesmo no Velho Testamento, podiam encontrar Deus. Era pregado Deus por meio do povo de Israel. E as nações que andavam em seus cultos pagãos, porque não encontravam Deus, podiam ouvir sobre Deus através desse povo. Em 1 Coríntios 2, versículo 7, diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Ou seja, agora é tudo claro para nós. A salvação que é dada, é ofertada por Deus. E vinha do passado, está no nosso presente. Agora, Deus governa, porque Ele é rei. Diz Isaías 33, verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Então, o estudo de hoje que diz o reino de Deus, o reino dos céus, e a igreja, está contido em todos esses textos que eu estou trazendo aos irmãos. Deus governa. De várias maneiras podemos encontrar esse governo de Deus. Em Mateus 25, diz, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque ele é o rei. Sendo rei, vai fazer isso acontecer. Uma reflexão. Você está sob o governo do Cordeiro de Deus? Agora, essa pergunta é por causa dos textos de Apocalipse 5, 13, que diz assim, ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há dizerem. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Temos aí o governo, o reino, o Cordeiro. A ele todo o louvor, toda a glória, toda a honra, porque é rei. Você está sob o domínio do Cordeiro de Deus, sobre esse rei, é seu súdito. Diz a Bíblia que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu Filho. Você já está nesse reino? Tem Jesus como rei da sua vida? Bom, para o juízo final, nós lemos assim, Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco e ao que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A ideia de que também um rei julgava, isso também era comum entre povos da antiguidade. Vemos aqui, na verdade, Jesus, sendo rei, também é juiz. É legislador, então ele faz as leis, ele é juiz, ele julga como as coisas escritas nos livros sobre cada pessoa. E até mesmo agora o livro dos livros.
onde estão escritos, né, sobre aqueles que hão de ser salvos. Bom, Jesus Cristo é a manifestação do governo de Deus. Agora vamos pensar assim, sobre Jesus. Como assim? Primeiro Pedro 1,10, desta salvação queria pagar diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para nós era destinada, indagando qual o tempo ou a ocasião em que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Jesus é a manifestação desse poder de Deus, da salvação de Deus, uma manifestação. Jesus é a manifestação do reino de Deus que do futuro vem e chega. Parece a coisa ao contrário, né? Do futuro vem para o presente. Veja só o que diz Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No tempo próprio, na plenitude de tempos, então Jesus enviado de Deus para salvar. O governo de Deus no futuro a gente verá perfeitamente, quando todos os reinos serão dados a Cristo. Ele é o rei dos reis. Então, estarão tudo entregues, todo domínio sobre ele, o poder dele. Agora, Deus manda como que de lá para nós e manifesta o seu reino. E todos podemos ver o poder de Deus e olhar para o futuro. Agora nós, crentes, olhamos lá para frente e louvamos a Deus. Que bom! Jesus é já o cumprimento, já é uma amostragem, uma manifestação que Deus está governando. Então, por isso a gente tem essa tranquilidade, essa fé, essa esperança, essa convicção do nosso futuro. É certo. E Deus veio mostrar que isso é ou será verdadeiro. Porque, por isso, Jesus disse, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Então, a gente agora sabe que é chegado, é mostrado, demonstrado. Então, por isso Deus demonstrou em Cristo poder sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades, sobre a morte. Então, todo o poder de Deus foi apresentado, demonstrado em Cristo. Os milagres realizados, que você possa ler nos evangelhos, é mostragem do poder do governo de Deus. Em Cristo vemos isso. A igreja é a manifestação do governo de Deus. Em Efésios 2, 11 ao 13, nós lemos: portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, chamam circuncisão. Portanto, lembrai-vos que outrora, a vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, está feita, né? Estáveis naqueles tempos, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ficou um pouco complicado aqui essa leitura, mas está dizendo que nós, como que separados dos judeus, ou da comunidade de Israel, que tinha a circuncisão, como eles são um povo e tinha esse hábito da circuncisão. E agora nós não temos. Somos separados, não somos israelitas. Somos separados dessa comunidade. E somos, portanto, estranhos aos pactos, às promessas, tudo feito em Abraão. Os gentios não têm esse direito, não foram feitos a nós, os pactos, as alianças, a lei. Mas em Cristo nós, por isso é o versículo final, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, separado, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isto a gente vê o resultado do poder de Deus em Cristo. Assim, a igreja é a manifestação desse
O governo de Deus. E eu escrevi, só que falhou na minha cópia, quem escreveu, mas diz lá, eu vou ler para os irmãos. Quando Adão perdeu o rumo do seu verdadeiro destino, dando-se à falácia da sua autossuficiência, Deus se deu à criação de um verdadeiro povo para si. Lembra só uma paradinha? Que o povo começou em Adão, depois seus filhos, Caim, e as comunidades feitas, as famílias, não buscavam a Deus. Começou a buscar a Deus, a invocar o Senhor em Enoque, o sétimo depois de Adão. Mas o povo vivia em trevas. Deus, então, por isso a colocação aqui do autor desse parágrafo. Deus se deu à criação de um verdadeiro povo para si. O chamado de Abraão, Isaque e Jacó tinha em vista a criação de um povo que fosse sua possessão. Quando Israel nacional se mostrou carnal, ao buscar, como Adão, o ser suficiente em si mesmo, Deus se voltou à criação de um remanescente. Veja, a gente viu isso na história de Israel, né? Não sofreu, mas Deus guardou, preservou o povo, né? Ainda assim. E renovou lá Israel, voltou o povo da Babilônia, enfim. Deus procurou um remanescente. Agora, o mesmo remanescente se mostrou como carente de firmeza também, e finalmente chegou à criação de uma pessoa, o verdadeiro Filho do Homem, em letra maiúscula, o verdadeiro Filho do Homem, o verdadeiro servo de Deus, Cristo Jesus. Porém, paradoxalmente, ele veio tanto como uma pessoa individual, como uma comunidade. A Bíblia diz que nele foi criado um novo homem, em Cristo. Efésios 2,15 diz, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. Por isso essa ideia, unidos em Cristo, Israel, nós somos o novo Israel, mas em Cristo, nesse novo homem. Deus formou para si, então, agora uma nova criação. Veja o que diz Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem conforme esta paz e misericórdia, seja conforme esta norma, a paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Romanos 9,6 diz, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Em Gálatas 3,29, a semente de Abraão, diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Veja, em Cristo feito a paz, em Cristo nós somos o Israel de Deus, a nova criação de Deus. Vejamos então o poder de Deus, vejamos o governo de Deus sobre na salvação do seu povo. Em Cristo somos uma nova criatura. Quem não conhece aquele versículo, né? 2 Coríntios 5,17? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos, então, povo de Deus, poder de Deus que criou, que dirige, que conduziu. Assim, Deus continua conduzindo, dirigindo, sendo rei. Formou para si um povo. Então, a história do Velho Testamento continua no Novo Testamento. Deus quis criar para si uma nova criação. Em Mateus 8,11,
diz, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja como Deus não se perde, como Deus conduz tudo. Por mais que tenha falhado Israel, as promessas feitas a Abraão e agora o entendimento espiritual nisso, em Cristo se cumpriu. Não houve falha em Deus. Deus é perfeito. Sendo perfeito, ele não erra. Não é possível que não se cumpra o que Deus fala que vai acontecer. Igreja. Igreja não é um templo. Igreja não é um sistema denominacional. Não é uma religião. Podemos pensar assim. Bom, são chamados, que podemos definir aqui de maneira bem simples, são aqueles que são chamados para serem discípulos de Jesus. É o povo escolhido, né, de Deus, discípulos de Jesus. Então, não importa, seja um templo bonito, seja um ambiente ao ar livre, não importa o que seja. Não importa se tem um nome denominacional, se seja grande por ter muitos adeptos, aquela denominação formar muitas igrejas, não quer dizer nada disso. A igreja são aqueles chamados para serem discípulos de Jesus. Então, nos enganamos se pensarmos que só tal denominação, então ela faz mais. A gente acaba caindo no orgulho, nesse tipo de pecado. A igreja de Deus são esses discípulos. Então, eles estão espalhados. No meio de todas as igrejas, há lobos também entre as ovelhas. Deus saberá no arrebatamento, quando tiver de encontrar com ele, tirar de cada comunidade cristã ou de cada denominação, saberá tirar os verdadeiros discípulos. Assim, Deus não é enganado. Não nos entristeçamos se houver uma divisão numa igreja, numa denominação, ou até na nossa. São coisas internas, coisas humanas, orgulho humano ou interesses humanos, que acaba dividindo. Mas a igreja pertence e pertencerá a Cristo. É um corpo nele. A igreja, traduzida do termo eclésia, do grego, né, que quer dizer congregação, ajuntamento, e é traduzida também, como a gente mais usa, igreja. Corpo, é um corpo de Cristo. Lembre que quando Paulo, ao procurar uma carta para perseguir os cristãos, ele já o fazia, e ia a Damasco com aquela carta para perseguir e prender os cristãos, de repente ele ouviu uma voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Bom, Paulo ia perseguir ou prender os cristãos, mas Jesus disse, me persegues. Veja essa união. Então, a igreja e Cristo são, em Cristo, né, é formada a igreja. É um corpo, todos são em Cristo. Essa é a igreja de Jesus. É claro que terá local, né? Corinto havia uma igreja, em Tessalônica outra, em Filipos outra, em Antioquia outra igreja. Muitas igrejas haviam na época. A igreja é autônoma. Está sobre a rocha firmada que é Jesus. É edificado sobre o fundamento dos apóstolos, diz lá em Efésios 2, 20, e diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus. A igreja, ou por meio da igreja, há uma comunhão entre seus membros uns com os outros, pelo poder do Espírito de Deus que cria essa fraternidade, unidos com Cristo. É corpo de Cristo. Diz em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos, ou a todos, nós foi dado beber de um mesmo Espírito.
Agora, a igreja, sendo assim, separada, sendo autônoma, separada do mundo, chamada também do mundo, a ideia do chamado, né? Eu não falei esse sentido da palavra eclésia, chamados, né? Para formar fora. Então, nós somos chamados do mundo para a igreja, sermos de Cristo. Não podemos mais ter comunhão com os incrédulos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14 o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então a igreja é santa. Tem que continuar sempre sendo santa. Seus membros serem santos. A igreja tem uma missão: ser a chave de acesso das pessoas ao reino de Deus, por meio de Cristo. A igreja, que liga ou desliga, talvez pensemos, como assim? Lembra que Jesus tinha perguntado: que dizem os homens que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo. E depois Jesus disse sobre esta pedra. Então, aquela expressão de que a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E disse que tinha a chave, né? Que ligares na terra seria ligado no céu. Então, bom, aprendemos que Jesus é a rocha. A igreja edificada é edificada sobre ele, a rocha. E que, tendo a chave, então podemos entender como assim como se dizia aos escribas e fariseus: vós são como que a porta, e que não deixa as pessoas entrarem no reino de Deus, e nem vocês mesmos entram. Os fariseus, escribas, não entravam no reino, e nem deixavam que os outros entrassem também, por causa de suas pregações, né, legais. E Jesus vinha pregando o reino de Deus. Então, temos uma missão: sermos a chave que liga, né, que abre a porta para as pessoas, pregando o evangelho, não sendo um obstáculo, não fechando a porta de Deus, pregando algo que não é de Deus, mas pregando a verdade. Bem, dar-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra, será ligado no céu, e assim vai. A igreja, vou resumir, chegando aqui ao final, deve ser santa. Se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Olhem, novamente lembrando o governo sentado à direita de Deus. Então, Cristo governa. Ele é rei. Desenvolvei a vossa salvação. Bom, a igreja será arrebatada, porque é promessa de Deus. E Deus cumprirá a sua palavra, porque ele é o rei. Ele tem a autoridade e poder independente do homem, ter sua força, seu poder também, mas a Deus não se compara, né? Ninguém pode nos separar do poder de Deus. Somos filhos de Deus. Devemos ter amor uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Bom, conclusão. Deus criou e governa a sua criação que fez. Lembremos do hino que cantamos, né? Breve os reinos deste mundo seguirão as próprias. Parece ainda não haver domínio, porque há morte, há muita tribulação nesse mundo, há muita tristeza, muito choro ainda. Então, onde está Deus governando? Não deveria haver paz? Não deveria haver só vida? Mas nós cantamos: breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Almejamos, desejamos tempos em que somente a lei de Deus seja seguida. O Senhor, Deus onipotente, reina, diz lá, aleluia, de reino, né? E ele reinará para sempre. Ouvimos esse cântico, aleluia, aleluia. O Deus, né, reina. Bom, Deus decretou o futuro antes do homem, assim não dependia do homem em seu livre-arbítrio. Então, já vemos o poder de reinar, independente do que o homem ia decidir. E livre para decidir, sim ou não, seguir os caminhos de Deus, os propósitos, as nações. Não há a perda do controle de Deus.
não tira Deus do seu poder de reinar, não o destrona, ainda que se desobedeça às leis de Deus. A soberania de Deus é permissiva da parte do homem. A soberania de Deus é eficaz da parte de Deus. Segundo Enzo, Teologia Libertar, diz: podemos planejar e propor como quisermos, mas nossos planos e propósitos só nos conduzirão ao alvo final que Deus pré-determinou. Sejamos, então, as chaves de entrada das pessoas para o reino de Cristo. Amém. Agora passo a palavra a Eli. Quem quiser participar com alguma colocação, à vontade.